Bom, o meu objetivo aqui é estudar qual que seria a altura das árvores, né? Qual que é o tamanho dessa árvore, nesse exemplozinho aqui. Qual é o tamanho dessa árvore? Pode ser qualquer árvore, vamos supor aí que seja o caju, né? O cajueiro. Qual que é o tamanho do cajueiro que eu tenho aqui no meu sítio, na minha casa, né? Ou se você quiser fazer um trabalho científico, qual é o tamanho dos cajueiros que cresceram aqui no campus da Unilab, por exemplo, certo? Então, esse é o seu objetivo de trabalho. Isso, usam sim, tá? O Rafael está perguntando, usam sim, usam dados quantitativos e qualitativos, usam os dois tipos de dados. Então, beleza, então eu tenho lá, vamos supor que eu quero fazer esse trabalho, certo? Então, qual que é o meu objetivo? Descrever a altura dos cajueiros que tem no campus da Unilab, tá? Lá no campus das Auroras. Então, esse é o meu trabalho de TCC. Então, eu tenho os cajueiros, e os cajueiros ocorrem ali no campus todo da Unilab. Todos os indivíduos de cajueiro que tem ali no campus da Unilab, eu vou chamar que é a minha população de cajueiros, tá? Então, população é o nome que eu dou em estatística para definir todos os elementos que compõem o meu universo amostral. Tá? Então, lá, vou supor aqui, tá? Que lá na Unilab tem 50 cajueiros, tá? Espalhados. Eu não sei esse valor, né? Porque eu ainda nem fui lá. Mas vamos supor que lá exista 50 cajueiros espalhados lá no campus dos Auroras. Esses 50 cajueiros é a minha população, tá? O meu universo amostral. 50 cajueiros, ok? Eu preciso extrair os dados desses 50 cajueiros. Ou melhor, eu preciso extrair a altura, né? O dado é a altura desses cajueiros. O que eu tenho que fazer para descobrir qual que é a altura desses cajueiros? Eu vou lá e vou medir esses cajueiros. Então, eu preciso definir qual é o dado que eu vou utilizar para descrever esses cajueiros, né? Então, eu defini que vai ser a altura. Então, eu pego uma trena, né? Uma fita métrica gigante e vou com minha roupa de campo para os auroras para poder medir a altura desse cajueiro. Leva alguém para te ajudar, né? Para você poder subir lá a trena e você vai medir esses cajueiros, certo? Se você medir todos os 50 cajueiros, tá? Se você fizer a medição de todos os 50 cajueiros, você fez o que a gente chama de censo. Sabe o censo do IBGE? É tipo isso. Então, o censo é quando você mede todos os indivíduos, todas as unidades da sua população. Então, a minha população tem 50 cajueiros, eu medi todos os 50 cajueiros, eu fiz um censo, ok? Quando tem pouco, é fácil, né? 50 é pouco. Eu acho muito, cansa um pouco para fazer tudo. Mas você tem aí um semestre para fazer isso, dá certo. Então, assim, foi lá e mediu 50. Mas vamos supor que ao invés de 50, existissem 5.000. Vamos supor que fossem 5.000 cajueiros ali no campo. É muito, né? Vamos pôr menos, 500 cajueiros ali no campus das Auroras. Aí 500 já é difícil, né, gente? Medir 500 cajueiros, eu já acho 50 muito. Medir 500 cajueiros já é muito cajueiro, né? Então, eu não vou medir os 500, eu vou medir só uma parte desses 500 cajueiros, certo? Quando eu meço uma parte de todos os indivíduos que existem na minha população, essa parte que eu medi é chamada de amostra, ok? Então eu vou tirar uma amostra da minha população, eu vou medir uma parte da minha população, certo? Então toda vez, pode escrever isso aí, toda vez que eu meço uma parte da minha população, eu estou medindo uma amostra, uma parcela
representativa, ou pelo menos deveria ser, dessa população, certo? É isso que a gente chama de amostra. Então, não confunda população com o conceito de população de ecologia, tá? Lá na ecologia, população, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Isso é lá na ecologia. Não confunda também população aqui com geografia. Quando fala população, o número de habitantes de uma determinada localidade. Isso é lá da geografia. População em estatística é o número de unidades o número de unidades, né, que tem a mostrar, melhor, desculpa, o número de unidades possíveis de serem amostradas do seu objeto de estudo, certo? Isso funciona também em pesquisas políticas. Para qualquer trabalho que você for fazer, você tem que saber o que é a sua população e qual vai ser a sua amostra, tá? Na maioria dos casos, gente, principalmente em biologia, a gente nunca faz um censo, porque é muito difícil a gente medir todas as unidades da sua população, né? Acho que vocês concordam comigo. É muito difícil você fazer isso. Só em casos muito raros, muito específicos, é que você faz a coleta de dados de toda a população. Nem quando nem quando o IBGE faz o censo do Brasil, ele mede todo mundo. Então, nem é um censo verdadeiro, porque vai ter gente que não vai abrir a porta, vai ter gente que não vai querer participar, né? Então, assim, nunca que um pesquisador consegue medir todos os elementos da população. Isso aí é praticamente impossível, tá? Até porque se você demorar muito para medir todo mundo, quando você chegar no final, o primeiro que você mediu já vai estar diferente, né? Porque o tempo passou, já vai estar diferente da medida que você fez lá no início. Então, já não serve mais, ok? Então, a gente pode considerar que é humanamente impossível medir todos os indivíduos de uma população, certo? Só em casos muito específicos, como, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho controlado em um laboratório. Então, eu tenho ali 10 cobaias. A minha população é 10 cobaias, certo? Então, eu vou medir todo mundo. Pode ser 100 cobaias, mas eu estou ali controlando a situação. Então, eu vou medir todo mundo, certo? Então, dá para medir todos os indivíduos da população. Depois, tem algumas implicações que vocês vão entender. Mas, porque, por exemplo, essas cobaias que eu estou usando no laboratório, elas são representantes de todos os indivíduos que existem, né? Então, por exemplo, se eu fiz o teste lá da vacina do Covid com um grupo de pessoas, essas pessoas são uma amostra da população total de ser humano que existe no planeta, certo? Mas ninguém nunca vai medir isso em todos os seres humanos que existem no planeta, porque isso é humanamente impossível, tá bom? Então, a população em biologia é sempre um valor abstrato, certo? O total da população é sempre um valor abstrato que é praticamente impossível da gente atingir. O que a gente faz é a amostra, a gente vai tirar uma amostra dessa população e a partir dessa amostra a gente vai a gente vai tirar um dado, vai fazer uma inferência estatística e esse valor que a gente vai tirar para a amostra, ele vai representar toda a população, certo? Então, em biologia, os resultados das pesquisas científicas, eles são baseados em amostras. E essas amostras, elas são representativas da população. Portanto, tudo que eu encontro de resultado para minha amostra deve ser extrapolável, né, aplicável a toda a minha população, mesmo que eu nunca consiga medir toda essa população, ok? E daí, pelo fato de eu não conseguir medir toda a população, eu gero dois problemas. O primeiro problema, a minha amostra tem que ser representativa, ou seja, ela realmente tem que representar essa minha população, e o resultado que eu encontro tem que ser aplicável, ele tem que
poder ser extrapolado para toda a população, senão ele não serve para nada, né? Se a minha amostra não for representativa, ela não está representando o todo. Então, ela não serve, certo? E se o meu dado não for extrapolável, ele não serve também para eu poder fazer inferência sobre a população. Eu só vou poder fazer inferência sobre a própria amostra. E aí não serve de nada, né? Porque a gente precisa sempre extrapolar para a população inteira. Como é que eu vou fazer o teste de uma vacina num grupo de pessoas que não representa a população geral? Então, eu não posso extrapolar para todo mundo, certo? Então, é preciso que a minha amostra seja representativa. Então, a minha pesquisa, meu resultado vai ser limitado, ok? E quem vai dizer que a sua amostra é representativa e quem vai dizer que o seu resultado é extrapolável é a estatística, tá? É a análise estatística que vai te dizer sua amostra é representativa e o seu resultado é extrapolável. Então, por isso que eu disse lá no início que é a estatística que vai validar o seu trabalho. É ela que vai atestar que o seu trabalho é válido, porque é ela que vai dizer que a sua amostra é representativa, os seus dados são válidos e o seu resultado pode ser extrapolado para a população inteira, né? Para todo mundo, para todos os representantes daquela sua amostra, todos os representados daquela sua amostra, ok? Então, quando eu faço lá o teste da vacina, aquele conjunto de pessoas que eu testei a vacina, ele é uma amostra representativa da população. E os resultados que eu encontrei para aquelas pessoas da amostra, para aqueles voluntários, eles podem ser extrapolados para toda a população. Se não puder ser extrapolado, se não passar pelo teste estatístico, a vacina não pode ser aprovada, né? Então, quando a vacina é aprovada e chega para o SUS para ser aplicado, ela já passou por todos os crivos, né, todos os testes científicos e estatísticos que dão a confiabilidade para aquela vacina poder ser aplicada. Então, não tem por que ficar questionando vacina depois que ela já foi aprovada, né? Depois que ela já está sendo aplicada, porque ela já foi comprovada cientificamente, estatisticamente, eticamente, né? Não tem por que ficar questionando vacina aprovada. A gente tem que questionar a vacina quando ela está em fase de teste, e não depois que ela já foi aprovada, certo? Você pode questionar depois, assim, ver a eficácia, né? O grau de proteção, aí essas coisas vêm depois, mas que aquela vacina funciona, ela funciona. Senão não teria chegado até o SUS, né? Qualquer fato ou teoria, né, biológica que você lê num livro ou encontra num artigo científico ou escuta numa palestra, só chegou ao seu ouvido porque passou por crivos científicos e estatísticos, senão nem tinha chegado. Senão você nem saberia daquilo, né? Existem toneladas de trabalhos engavetados que não passaram por crivo científico e estatístico, ok? Bom, então vamos voltar aqui. Então, eu peguei uma amostra da minha população, né? E quantas amostras eu precisei tirar? E depende do seu objeto de estudo, né? Se a sua população é muito grande, se você tem noção que a sua população é muito grande, por exemplo, qual que é o tamanho do campus das Auroras? É muito grande? Se for muito grande, eu tenho que pegar muitas amostras. Se for menor, eu posso pegar menos amostras, tá? Então, assim, a quantidade de amostras que eu vou tirar depende da ideia que eu tenho do tamanho da minha área amostral, né? Do tamanho da minha população. Eu sempre tenho uma ideia. Eu não sei o valor exato, mas eu sempre tenho uma ideia, né? De qual que é o tamanho. Mas também pode variar por outras coisas. Por exemplo, quanto dinheiro eu tenho para fazer essa pesquisa, né? Quantos alunos eu tenho para poder me ajudar a coletar esses dados, né? Quanto tempo eu vou levar para coletar esses dados? Então, depende desses fatores também.
Mas no final você vai chegar num valor que vai definir quantas amostras você precisa. Depois você testa se essa quantidade de amostras foi suficiente, tá? Aí se precisar de mais, você vai lá e coleta mais. Se precisava de menos, você chora porque você trabalhou à toa. Não trabalhou à toa. Quanto mais dados, melhor. Mas dá para você ter uma ideia se aquela sua amostra ali foi suficiente, ok? Então, tem que ter uma quantidade de amostras suficientes. Estas amostras, elas têm que ser coletadas de forma aleatória, né? Então, acho que alguém já até comentou aí no chat, né? Isso, o Vitor perguntou. A amostra precisa ser aleatória? Sim, tá? O processo de amostragem, ele precisa ser aleatório. Existe exceção. Existem casos em que você pode escolher quais são as suas amostras. A gente vai discutir sobre exemplos, né? Vocês vão entender, mas tem casos que você escolhe as amostras, mas na maioria dos casos é super recomendado que essas amostras sejam aleatórias, elas sejam coletadas de forma aleatória, porque quanto mais aleatório é a sua coleta, maior a chance de que a sua amostra seja representativa da população, tá? Então é sempre recomendado que a sua amostragem seja feita de forma aleatória. Vocês vão ver, tá? Ao longo da disciplina eu vou mostrar para vocês alguns modos de aleatorizar amostras, ok? Então a amostra tem que ser aleatorizada, então eu vou lá no campus das auroras e eu estabeleço uma metodologia para poder coletar aquelas plantas. Então, vamos supor, eu defini que a minha amostragem vai ser 9 plantas, que é o que está aqui no exemplo, né? Eu defini que eu vou coletar 9 plantas, 9 árvores, vou medir a altura dessas 9 árvores, né? Aí eu levo por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eu levo uma moeda, cheguei num cajueiro, eu jogo essa moeda para cima. Se der cara, eu meço. Se der coroa, eu passo para a próxima. Tá vendo? Então, esse é um modo de aleatorizar, certo? Eu posso, por exemplo, passar uma linha reta no meio lá do campus das auroras e todo cajueiro que tiver perto dessa linha reta, eu coleto, até chegar em 9, né? Já que eu defini que era 9. Ok? Eu posso também botar uma venda num aluno e rodar ele, né? Fazer ele girar 10 vezes e soltar ele lá no meio do mato. Todo cajueiro que ele trombar, eu meço. É um jeito de aleatorizar também, tá? O que significa isso? Aleatorizar significa não escolher, tá? Eu não posso escolher, e isso é muito perigoso, porque o ser humano adora escolher, tá? A gente instintivamente escolhe as coisas. Então é muito importante que a gente tome cuidado, porque a gente não pode escolher, porque se a gente escolher, a gente vai criar tendência nos dados. Ou seja, os dados vão ficar tendenciosos. Eles vão levar um resultado que reflete muito mais o que eu quero ver do que o que é na realidade. Certo? É igual as pesquisas de intenção de votos, que o Javison comentou. Se eu quiser fazer uma pesquisa de intenção de votos que seja representativa, eu tenho que aleatorizar quais são as pessoas que eu vou entrevistar. Se eu for entrevistar, se eu escolher, não, eu vou entrevistar só as pessoas que moram nessa cidade. E essa cidade tende a um candidato, né? Nessa cidade o candidato é mais forte, o resultado que eu vou mostrar vai parecer que aquele candidato vai ganhar, porque eu estou escolhendo as pessoas que votam, que possivelmente vão votar mais naquele candidato, né? É o que a gente chama de reduto, né? Se eu fizer a pesquisa no reduto do partido político X, né? Por exemplo, se eu fizer a pesquisa no reduto do PT, é lógico que o candidato provável à presidência vai ser o Lula. Se eu fizer a pesquisa só no reduto do Bolsonaro, por exemplo, o candidato na minha pesquisa vai mostrar que o candidato que vai ganhar é o Bolsonaro, certo? Então, se eu escolher quem é que eu vou amostrar, eu vou criar tendência nos dados. E esses dados podem não ser verdadeiros, porque eles não representam a população. É daí que vem a fake news, né? É daí que vem a fake news baseada em estatística. Eu manipulo a amostragem
para gerar o dado que eu quero ver. Ok? E isso é errado. Então, agora, se eu fizer de forma aleatória, aleatória quer dizer que eu não estou escolhendo. Então, se eu fizer aleatório, eu espero que caia uma quantidade representativa, né, de pessoas de vários partidos diferentes. E aí eu não vou ter um resultado tendencioso. Tá? Então, se eu for lá para Aurora, eu sou um aluno preguiçoso, né? Eu sou um aluno de TCC de graduação preguiçoso. Eu não quero ficar medindo árvore grande, não. Então, eu saio escolhendo só a árvore pequena. E aí, eu vou medir só a árvore que eu consigo medir aqui, esticando meu braço. O que vai acontecer? O resultado vai dar que as árvores do Auroras têm no máximo, aí acho que eu consigo chegar a 2,20 m, né? Talvez aqui 2,30 m, se eu esticar meu pé. Então, vai ficar parecendo que todas as árvores do Auroras têm 2 metros, 2,20 m, 2,30 m. E é a verdade? Não é, né? Ou então, assim, eu sou aquele aluno muito dedicado, eu vou mostrar para o meu orientador que eu sou o melhor aluno da vida dele. Aí eu saio medindo só as árvores mais altas, até trepo na árvore, vou lá no alto, corro o risco de cair, me machucar, só para mostrar para o meu orientador que eu consigo medir as árvores mais altas. E aí, o que vai acontecer? No seu resultado, vai ficar parecendo que as árvores dos auroras são todas muito altas, quando, na verdade, você criou uma tendência nos dados, ok? Eu estou usando exemplos bem grosseiros, né? Mas é para vocês entenderem com clareza o que eu estou dizendo. Mas essa tendência, ela pode aparecer de forma muito sutil, tá? Às vezes, assim, sem perceber, a gente escolhe. E aí, escolhendo, a gente tendencia os dados. E isso pode ter implicações sérias, né? Porque é errado fazer isso. E outra, porque as pessoas podem usar seus resultados para tirar conclusões, criar políticas, né? Definir coisas e gerar problemas. Por exemplo, vai que esse aluno preguiçoso aí defende o TCC e a Unilab resolve pegar esse TCC desse aluno para justificar que vamos cortar uma área lá, vamos deflorestar uma área ali da Auroras para construir uma quadra de basquete. E aí, na verdade, nessa área tinha cajueiros super grandes, que servia de ninho para várias espécies de árvores, mas ninguém soube disso porque você não fez o trabalho direito. Tá vendo? Então, é muito importante que a gente preste atenção nos dados. Então, esses dados, eles têm que ser coletados de forma aleatória, né? Como tem que ser uma quantidade suficiente, tá? Tem que ser uma amostra que seja suficiente. Não vou falar grande, porque não é necessariamente uma quantidade grande de amostras. É uma quantidade suficiente de amostras considerada ao tamanho da população. Essas amostras têm que ser coletadas de forma aleatória, tá? Então, você tem que criar uma metodologia, pode ser uma coisa boba, como eu falei, cara e coroa, ou pode ser um programa de computador que faz a aleatorização. Eu vou mostrar para vocês como fazer a aleatorização no Excel na próxima aula. E aí você aleatoriza os dados que você vai coletar, mas tem que fazer de forma aleatória. Existem exceções, tá, gente? Eu vou mostrar algumas exceções, mas na maioria dos casos aleatoriza. E a última observação é que as suas amostras elas têm que ser independentes. O que é uma amostra independente? O que você mede numa amostra não pode interferir na medida que você faz na outra amostra, tá? O que isso significa na prática? Vamos supor, vamos pegar esse exemplo aqui, porque eu só consigo explicar com clareza usando o exemplo. Vamos usar esse exemplo aqui. Vamos supor que eu estou medindo as árvores. Aí eu faço uma aleatorização ali das árvores que eu vou pegar. Se eu pegar aleatoriamente duas árvores que estão crescendo muito próximas, o que eu vou medir para essa árvore vai estar relacionado com o que eu estou medindo nessa árvore aqui. Porque vocês não concordam comigo que as árvores competem por luz, competem por água, competem por várias coisas? Então, duas árvores crescendo muito próximas, as medidas de alturas dessas árvores são dependentes, certo? O que uma árvore cresceu depende do quanto que a outra cresceu, porque elas estão competindo.
Então, mesmo se eu aleatorizar, eu cair aí duas árvores muito próximas, é um exemplo, né? Esses dados não são bons, porque eles são dependentes, tá? Um dado depende do outro. O valor de um dado é resultado também do valor do outro dado que aconteceu ali do lado, ok? Mesma coisa, por exemplo, se eu, dentre todas essas árvores que eu estou medindo, uma delas caiu bem próximo de uma área com bastante água, tipo aquele córregozinho que passa atrás do Aurora. Uma dessas árvores caiu ali, ó, bem do lado da água. Então, essa árvore consegue beber muito mais água do que as outras. Então, por conta disso, ela vai ser uma árvore super autônoma, muito maior do que as outras, né? É um valor de exceção, que a gente chama de outlier. Então, na hora que eu vou ver lá minhas plantas, elas vão ter, vamos supor, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros. Essa árvore vai ter 16 metros. E aí fica assim, nossa, que valor absurdo, né? Esse valor absurdo, ele vai gerar consequências na sua análise estatística e pode gerar um resultado que não é representativo da sua população, porque esse dado é um dado de exceção, é um dado atípico, tá? Então, mesmo que essa árvore tenha sido selecionada por aleatorização, ela é um dado ruim, ela é um dado que influencia os outros, tá? E pode ter também coisas que estão relacionadas com você, né? Com a pessoa que está coletando. Por exemplo, naquele dia você definiu que você vai coletar 10 árvores. Não, eu botei 9, né? Mas naquele dia você vai coletar 5 árvores, então é muita árvore para você medir. E você tem que coletar rápido porque você quer almoçar e tem aula à tarde. Então você vai fazer essas coletas super rápido. Você vai chegar lá, vai puxar a trena rápido, medir aquilo ali rápido. Quando chegar na quinta árvore, você já está cansado, já não quer fazer aquilo. E aí, esses dados que você está coletando nesse dia, eles são todos dependentes entre si, porque o valor que vai dar em cada um desses dados vai estar relacionado com a sua dedicação em coletar eles, né? No outro dia, quando você for lá para coletar uma árvore só, então você vai tranquila, feliz, né, de boa, vai puxar a trena direitinho, vai pegar até a lupa para ver o milímetro que deu na trena, vai ser um dado muito melhor do que os outros. Então, isso vai interferir também no seu resultado. Então, seus dados se tornam dados dependentes, certo? Então, poderia dar vários outros exemplos aqui, mas eu acho que esses três já foram suficientes para vocês entenderem que os dados não podem ser dependentes. Cada vez que você mede um dado, essa medida tem que ser única, precisa e feita da melhor forma possível, para que não haja discrepância entre os dados e os seus dados sejam, de fato, representativos, tá? Então, vamos lembrar de novo quais são as três regras da amostragem de dados. Então, primeiro, as amostras têm que ser um número suficiente, então, quantidade tem que ser uma quantidade de amostras suficiente, tá? Isso aí você vai definir depois. As suas amostras têm que ser tiradas de forma aleatória, tá? Então tem que ser coletado de forma aleatorizada e as suas amostras têm que ser independentes, tá? Então os dados não podem interferir um no outro. Tem que ser tudo coletado com a mesma eficiência em todas as amostras. Ok? Certo? No caso desses dados particulares, eles precisam ser citados ou justificar porque eles não foram citados. Depende muito do trabalho, tá? Você pode incluir eles ou não, mas vai depender do seu trabalho, vai depender do objetivo. Tem trabalho que é importante citar, tem outros que você pode excluir, ok? Bom, então aqui, ó, para a gente fechar essa discussão, vamos ver como ficou no exemplo. Então, eu fui lá, selecionei 9 plantas, né? Tinha 50, eu selecionei 9. 9 é 1/5 de 50. Então, é uma quantidade boa. Ah, professor, existe um valor que eu posso usar? Ó, normalmente a gente diz que o ideal é que você colete 10% do que você espera que seja a sua população. Então, se eu espero, lembra que eu nunca sei, né?
Se eu espero que tem 50 cajueiros, 10% de 50 é 5. Então, eu posso coletar 5 amostras. Então, se eu coletei 9, eu coletei quase o dobro do que eu precisava, tá? Então, normalmente a gente fala 10%. Então, se for 1.000, eu vou coletar 100. Se for 10, não dá, tem que sempre ter menos. Mas se for 50, eu vou coletar 5, tá? Então, sempre mais ou menos 10%, tá? Se for um número muito grande, como eu falei, se for 1.000, eu espero que tenha 1.000 cajueiros. Aí, então, 10% dá 100. 100 ainda é muito, professor. Eu não tenho dinheiro, não tenho fôlego, não tenho tempo para coletar 10. Então, se você não conseguiu coletar 10% e o número é muito grande, a população esperada é muito grande, você pode coletar 1%, tá? E aí, 1% de 1.000 é 10, né? Então, já 10 já é uma quantidade melhor, tá? Então, assim, se a população for. Se você espera que a população seja um tamanho pequeno, né? Vamos dizer assim, pequeno, coleta 10%. Se você espera que é um tamanho muito grande, porque você consegue fazer, coleta 1%, tá? 1% daquela população. Professor, eu não sei, não sei dizer qual é o tamanho dessa população. Não dá para eu saber. Então, eu não consigo saber se é 10% ou 1%. Então, você coleta 30, tá? Faz 30 amostras, certo? Professor, 30 é muito. Não tenho dinheiro para coletar 30 amostras. Então coleta 10. Normalmente 10 é um número meio cabalístico. Coleta 10. Professor, não dá tempo de coletar 10. Então coleta 6. Tá? Coleta 6 amostras. Professor, tem que defender meu TCC mês que vem. 6 amostras é muita coisa. Então coleta 3. Então coleta 3 amostras. 3. Professor. Não. Menos que 3 não tem jeito, tá, gente? O mínimo de amostras que você pode fazer num trabalho científico é 3. E mesmo assim você está fazendo capengado, viu? O mínimo é 3, porque não dá para fazer estatística com menos de 3. Dá até dá, mas não vai dar certo. Então, o mínimo é 3. Se não for menos de 3, você não consegue fazer nada. Tá? Não consegue fazer estatística nenhuma. Então, o mínimo é 3. Então, mínimo 3. Melhor se fosse 6. Melhor ainda se fossem 10. Excelente se forem 30. Tá? Mas se você sabe o tamanho da sua população, ou se você tem ideia do tamanho da sua população, tente fazer 10% ou 1%. Lembrando que não pode ser menos de 3, viu? Então, assim, não sei se ficou muito claro, mas é mais ou menos isso que a gente pensa. No final, o que define mesmo é você, né? O seu objetivo, tá bom? Nessa questão do N emoção. Então, aqui eu escolhi 9, certo? Então, eu fui lá e amostrei, ó, para a árvore 1, ó, para a árvore 1, eu amostrei, deu 10 metros. Para a árvore 2, deu 12 metros. Para a árvore 3, deu 8 metros. Para a 4, deu 14. Para a 5, deu 16. Para a 6, deu 9. Para a 7, deu 10. Para a 8, deu 11. Para a 9, deu 14 metros, ok? Então, essas foram as minhas medidas, certo? Esse dado aqui, ó, eu coloquei aqui, ó. Tá, ó. Esse dado tá aqui, ó. Tá? Então, para cada uma das minhas plantas, eu coloquei um valor, tá? Esse valor, 10 metros, 12 metros, 8 metros, 14 metros, como que eu medi ele lá no campo? Eu não usei trena, porque eu não tinha trena na hora. Eu peguei uma vassoura de 1 metro, um cabo de vassoura de 1 metro, e medi quantos cabos de vassoura eu conseguia colocar no tronco da árvore, tá? Então, como eu medi isso com o cabo de vassoura, então as minhas plantas só conseguem assumir valores inteiros, né? Ou vai ser um cabo de vassoura, 2 cabos de vassoura, então vai ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros. Não tem como a planta ter meio cabo de vassoura, né? Não tem como ter meio metro, porque eu não tenho a medida precisa. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, o meu dado é um dado quantitativo discreto, tá? Porque eu medi aí com esse instrumento grosseiro. Mas vamos supor que o meu orientador tinha lá dinheiro e ele conseguiu comprar uma trena, né? Uma fita métrica.
aí sim eu consegui medir em centímetros e milímetros, né? Então tá aqui, ó, tá vendo? Ó? 10,53, 12,83, 7,98, tá vendo? Então eu já consegui medir em valores divisíveis. Então aqui é um dado quantitativo contínuo, ok? Vamos supor que ao invés de medir a altura em metros, eu medisse se a árvore era um arbusto, se era uma árvore, ou se era um arbusto ou se era uma árvore. Ou seja, se era uma árvore pequenininha ou se era uma árvore grande, né? Se era um arbusto ou era uma árvore. Então, esse é um dado qualitativo nominal, porque ou a planta é um arbusto ou a planta é uma árvore, certo? Então, tem duas categorias muito bem estabelecidas. Então, eu vou usar um dado qualitativo, o meu dado é um dado qualitativo nominal, ok? E por último, eu posso utilizar se a planta é baixa, média ou alta. Então, eu estou usando 3 níveis de um gradiente. Ou a árvore é baixa, ou a árvore é média, ou a árvore é alta. Tá? Então, vocês veem que tem um gradiente. Ou ela é baixa, ou ela é média, ou ela é alta. Professor, arbusto e árvore, o arbusto é baixo e a árvore é alto. Sim, mas aí nesse caso você só tem duas categorias, né? Ou ela é arbusto ou ela é árvore. Tudo bem, que seria baixo ou alto. Quando você tem só duas categorias, não dá para dizer que é ordinal, porque ordinal tem que ter pelo menos 3 categorias, tá? Tem que ser, por exemplo, baixo, médio e alto. Se for só baixo e alto, aí não dá para tratar como ordinal. Aí automaticamente o dado vira um dado nominal, porque só tem dois, né? Não tem como você falar que um é maior que o outro quando você só tem dois na estatística, ok? Certo? Tudo bem? Bom, gente, então era isso que hoje era isso que eu queria explicar para vocês, basicamente só sobre dados. Na semana que vem, como eu disse, vocês vão assistir as videoaulas, tá? Então, eu vou disponibilizar as videoaulas. Tem uma videoaula só sobre dados, onde eu explico isso melhor e dou uma batelada de exemplo para vocês conseguirem aprender finalmente, né? E tem 2 videoaulas sobre tabelas e gráficos, tá? Essas videoaulas sobre tabelas e gráficos, vocês assistam. Uma delas é um tutorial. Vocês assistam o tutorial, tentem fazer o que o tutorial está ensinando a fazer em casa, no próprio Excel, que na aula seguinte, que vai ser por videoconferência, a gente vai fazer ao vivo esses gráficos, essas tabelas e outros cálculos que vocês vão ter que fazer, ok? Tá bom? Então, usem a videoaula como preparação para a aula, para não chegar aqui e vocês ficarem muito perdidos, tá? Tudo bem? Então, beleza. Quem ainda não assinou o formulário, né, de frequência, por favor, assine, viu? Mandou assinar. Já mandei assinar no início da aula e estou mandando assinar agora de novo, viu? Corre lá e assina o formulário. Assina não, né? Preenche o formulário de frequência. Ok? Tá lá no Siga, tá? Posso botar aqui agora rapidinho o link para vocês. Vou botar aqui no chat, para vocês pegarem lá. Então, só clicar aí no chat, tá? Como hoje é a primeira vez, vocês podem preencher até meio-dia, tá? Ok? Daqui a pouquinho eu disponibilizo a gravação da aula para quem quiser assistir de novo e para quem faltou a aula. Lembrando que a gravação da aula vai ficar disponível só essa semana, hein? Então corre para assistir se você ficou com dúvida. Isso, os 2 capítulos do livro, tá bom? Eu mando o e-mail de novo, tá? Se você não tiver recebido. Qualquer coisa, confere lá no Siga, que às vezes seu e-mail está cadastrado errado, viu? Já mandei o link. Tá bom? Então é isso, gente. Não se apavorem, tá? É um processo,
Vocês vão aprender, não fica desesperado não, tá? É um processo, a gente vai aprendendo com calma, tá bom? Então é isso, até semana que vem, a semana que vem não, semana que vem é vídeo aula. Até a outra semana, bons estudos para vocês. Qualquer coisa, o horário de atendimento é quinta-feira de manhã, quiser ter um atendimento pessoal para tirar dúvidas sobre a disciplina, é só marcar comigo por e-mail, é toda quinta-feira, de 8 às 11, eu fico disponível para reunir com vocês para discutir sobre a disciplina, tá bom? E pode mandar e-mail também, certo? Então tá bom. Então até mais, gente. Fiquem bem. Grande abraço. Obrigado por terem participado da aula. Até mais.